Não arrumei nada hoje. Tô ao vivo já? Tô ao vivo? Tô. Sim. Mas eu já tô. Vamos lá, chame aí o Instagram. Chama os seguidores. Ó, chegou alguém. Marta. Oi, tudo bem, Marta? É, isso aqui tá bambinho, isso aqui. Não vai dar certo muito, não. Isso aqui não vai dar certo se não estiver preso. Sônia Polinário, entrou! Olá! Tudo Gente, estou me bem? sentindo nessa parte aqui, né? Ai, sendo convidada. Ai, que maravilha, Convidado, né? convidado, Pois especialmente é. convidado. Muito Augusto já está aprendendo o obrigada. negócio aqui, que aqui tudo é armengado. Não, não, eu tenho que prender isso aqui no coisa. Volta, Carlota. Não, eu estou segurando na Oi, mão que Augusto está tentando Martinha. prender. Augusto está tentando prender um negocinho para eu apoiar, porque ele estava dando aula, então só agora que ele pode. Olhararipe. Beijo. Ah, aqui é livro em Isso, cima de livro, maravilhoso. livro apoiando. Qualquer dia eu faço aqui uma foto do meu apoiador. Tudo É bem? só tudo bom, e você? Tudo bem. Hoje a gente vai mostrar que cerveja é coisa de mulher, né? Aí pelo menos, eu não entendo nada de cerveja. A única coisa que eu sei com cerveja é beber. E Ah, olha lá, isso já é um bom negócio. Já está no meio meio caminho caminho andado. andado. Meio caminho andado. Eu vou só esperar as pessoas entrarem, né? Mais gente entrar, para eu poder, para a gente começar a conversar direito. Porque é engraçado que eu vou aprender muita coisa, né, com você hoje. Porque eu realmente eu Isso. tô falando sério, eu só sei beber, eu não sei nada de cerveja. A verdade é essa, eu não sei nada. Ah, mas o principal é beber, gostar, experimentar e tá tudo certo. Eu estou sempre aberta para experimentar. Eu até queria estar com uma cerveja aqui agora, mas é que todas que a gente comprou ontem no Zé Delivery, elas acabaram. Menina, aqui eu tô no bico seco também, então tá tudo certo. A Não é gente porque eu escrevi, tinha uma não é promoção por... de Colorado ontem. Ah, é? Agora tá tendo em long neck também eles. Ah, a Colorado? É. Eu já, Ah, não, não eu já todas, né? eu tomei A uma que é Ribeirão. com mel, uma que é com Ah, mel sim. e a Ribeirão. A Ribeirão é a Ápia e é com mel e a Ribeirão é que tem um coisinho de laranja, né? Isso. Pelo menos eu Essa fiz uma aqui, laranja, mas eu não tenho esse essa paladar todo. Mas você sabe que Colorado é Ambev, né? É mesmo? Não, não sabia, não. Colorado é Ambev. Ambev tem uma Vamos linha estragar a cerveja artesanal. em breve, então, né? Vamos Hã? estragar a cerveja em breve. Então, oi, joia! Saiu tudo. É, não, assim, Joia, essa joia mesmo. Ribeirão é bem boa. É bem boa, bem. Acho que não estraga. Quer dizer, eu não me lembro muito dela pré-Ambev, né? Mas e bebo pouco dela, então eu não sei, mas o pouco que eu bebo, eu não dá para dizer isso de jeito nenhum, sabe? E eu acho que matar a galinha se teve interesse, né, para destruir, não faz muito sentido. Mas há algumas reclamações, principalmente lá fora, quando tem essas aquisições, eu não tenho, em termos de comprovação minha, isso, no caso da Colorado, eu acho que não aconteceu. Mas, Vamos começar do começo. Como é que a tá. cerveja, quer dizer, a cerveja entrou na sua vida, não? Porque a gente nunca sabe quando ela entrou, né? Ela entrou, tomou conta da nossa vida. Mas Ela assim, quando ela entrou na passou. faculdade, isso eu tenho Sim, certeza. sim. Pois é, mas aí a gente não sabe exatamente.
que dia, que ano. Eu tentei Sim. um só. Eu já bebia antes, eu acho. Eu acho. Mas, enfim, mas como ela entrou na sua vida dessa maneira, que você tinha um site, né? Tem um site com um link que É, fala sobre um monte de coisa, né? Fala sobre cultura, comportamento, saúde, um monte de coisa, né? E isso. aí você resolveu fazer uma coisa, uma coluna específica de cerveja. Por que você teve essa Essa aqui, ideia? ó. Grupo Ei, culinário. acha parecida com alguém, ó? Claro, eu sou a cara dessa florzinha no cabelo, então é perfeita. Essa você é um lúpulo. É um lúpulozinho. E essa Ah, bonequinha aqui pra mim é uma é, florzinha, querido. é um lúpulo. É um lúpulo. E quem criou essa bonequinha aqui foi uma amiga de confraria também. E foi muito engraçado, porque ela criou, eu falei para ela, eu quero assim, assim, assado, ela fez para mim, aí ela colocou a bonequinha, obviamente que ela fez o cabelo espuma de branco. Aí eu dei um chilique, falei, pelo amor de Deus, branco não. Eu luto contra o cabelo branco desde os 20 e poucos anos, você não vai me botar de cabelo branco. Ela, kkk, que cor de cabelo você quer? Marronzinho tá ótimo, então, aí pronto. E isso também não é uma licença poética, não. Você encontra espuma marrom, bege, marfim, avermelhada, em função da cerveja. Ela pode ter uma coloraçãozinha, claro que não nessa com esses cachos todos, né? Isso é uma licença poética. Mas foi muito engraçado. Ela falou, você não gostou? Eu falei, pelo amor de Deus, amei, mas tira esse cabelo branco daí. Não quero cabelo branco no meu bonequinho. Mas por que você Mas resolveu? Como é que surgiu essa ideia de você pesquisar cerveja, começar a entender de cerveja? Primeiro começou bebendo, eu já muito, entendi. é, assim, de beber, de experimentar, de achar interessante, curioso, achar um paladar diferente, também não entendia nada, experimentava uma vez ou outra de foi de mera curiosidade. A gente brinca, o meio, né? A gente brinca falando que cerveja é uma cachaça, né? Que você começa e vai e assim, é impressionante a diversidade, porque a gente acha que cerveja é tudo igual, é uma coisa só, é só aquela amarelinha. E não é, ela literalmente é uma. Quando a gente faz uma régua de degustação, é tão bonito que todas as cores estão ali. É lindo. Uhum. Então, assim, Já vi cores essa e régua, sabores. já vi essa régua. Então, cores e sabores e tal. Então, isso foi assim, foi curiosidade. Coincidiu de ser uma época que aqui em Niterói estava crescendo. A minha primeira matéria eu postei há 3 anos atrás. A coluna criou um pouco mais, 3 anos e um pouquinho. Eu acho que eu comecei essa história uns 4 anos, por aí. Que coincide mais ou menos com o período que Niterói estava, assim, por exemplo, as confrarias que tem aqui em Niterói, elas datam de 3 anos. Então, é isso. Foi mistura de curiosidade com o movimento cervejeiro aqui de Niterói crescendo, mais ou menos na mesma época. Eu entrei em alguns grupos e aí você começa a ficar mais curiosa, quer entender, quer entender. E agora sim, eu estou pagando o preço, né, de sempre ter sido uma péssima aluna de química e de biologia. Duas. Somos duas. A gente fez jornalismo, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Mas aí agora eu resolvo que eu vou acompanhar uma produção de cerveja e eu tenho que saber a droga da química. E eu sofro muito, porque eu não sei, gente. Eu sofro demais, assim. E eu tenho que disfarçar que eu sou uma completa ignorante em química, né? Mas assim, tô aprendendo, tô aprendendo. Então começa dando a fórmula básica da cerveja. Não, não tem fórmula básica. Tem a seguinte, que em 1516 lá na Alemanha, eles instituíram a lei da pureza. Em tese, era para preservar o produto cerveja, mas era, na verdade, um interesse econômico, porque até então a cerveja era feita com trigo. Não, tanto que era a Weissbier, como ainda tem cerveja de trigo, mas Ainda naquela época tem. só a cerveja era de trigo, era considerado alimento, era considerado pão líquido. Inclusive era feito pelas mulheres, né? As mulheres é que eram as cervejeiras das suas casas, né? Você contou que lá o início de tudo eram as mulheres. Você tinha me contado Sim, isso, né? mulheres, inclusive a mitologia, a deusa da cerveja é uma mulher.
é Ninkasi. Quem Então, deixou eles tomarem conta, então? Quem deixou eles tomarem conta? foi o processo de industrialização que aí separou muito as atividades. A cerveja era vista como alimento, passou a ser vista como produto, como interesse econômico, e aí foi designado, começou a ter a designação de quem vai cuidar da cerveja. Assim, as primeiras tabernas e tudo eram as mulheres também que tomavam conta. Elas produziam a cerveja, elas comandavam suas tabernas, e isso foi mudando na época da industrialização, que colocou as mulheres, né, foi diferenciando um pouco as coisas e mudou. A gente perdeu os trem da história, esse processo. Mas acho que a gente está finalmente recuperando um pouquinho, né? Você Um faz parte de pouquinho, um uma pouquinho. confraria, você faz parte de uma confraria só de mulheres. Deixa eu dar um alô aqui, porque tem Geraldo Rocha entrou lá de Belo Horizonte, esse bebe bem. Tem a Cris Pérez, que é Claudinha Penante também, as duas Sônias, Joia e três Sônias, na verdade, né? Você, e a Araripe e a Joia, né? E ainda tem a Marta. Bartia, Mas, linda. mas e aí? É. Qual era a pergunta mesmo? Desculpa. Deuses. Confraria? É Confraria, isso, a confraria confraria. feminina, tem uma confraria só de mulheres, né? Então, eu faço parte de duas confrarias aqui em Niterói. A Confraria de Cervejeiros de Niterói, que é uma confraria mista, e a Confraria Lupulise, que é uma confraria feminina. A confraria mista do ACCN é maior, bem maior em número de pessoas que participam e tal. E surgiu primeiro, e a Confraria Lupulise surgiu um pouco depois. É, assim, de oportunidade, porque tinha algumas cervejeiras, algumas mulheres que gostavam de beber cerveja, que costumavam se reunir num bar específico aqui em Niterói. Aí foi assim, vamos fazer uma de mulheres e tal, assim, vamos. No início não foi muito bem recebida, foi visto como um racha no movimento cervejeiro de Niterói. Não, assim, a gente estava crente que estava abafando, gente, vamos criar, fizemos, não sei o quê. Não foi muito, assim, não gostaram muito, porque falaram, poxa, imagina se a gente cria uma confraria só de homens, o que vocês iam achar? Então, assim, geralmente, quando tem todos esses atos reivindicatórios, sei lá, de espaço, tem sempre esse contra-argumento, né? Ei, Sempre. vocês estão separando, é o racismo reverso, Sim, é o não sei o quê. tem, exatamente. Eu Exatamente. confesso que na hora, assim, foi um balde de água gelada que eu achei que a gente estava fazendo uma coisa super legal, e eu confesso que eu fiquei um pouco triste num primeiro momento, que o pessoal foi bem, assim, bem agressivo. Mas eu entendi o lado deles e tal, e hoje a gente convive em harmonia. São bares separados, os QGs, para não ter problema nenhum, mas 90% das integrantes da Confraria Lupulis também faz parte da CCN. E aí eles debocham um pouco. Mas vocês podem fazer parte da nossa, nós não podemos na de vocês. Mas eles frequentam os nossos eventos, os respectivos maridos e namorados e tal também participam dos nossos eventos, né, e tal. Então, assim, é na paz, só que realmente a gente sente um pouco mais à vontade estando entre nós. É porque nessa confraria, pelo menos nessa, são vocês que mandam. É mulher que manda. Mas não é nem por questão não é nem por questão de mandar, não. É questão de se sentir melhor mesmo. Eles sabem mais do que a gente porque eles estão mais acostumados. Né, estão mais à frente do movimento. A nossa confraria, por exemplo, tem gente que sabe muito, 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 muito. Tem cervejeiras, tem mestre em estilos também, tem donas de marca. Então, assim, a gente vai fazendo aos pouquinhos. No Rio tem outra confraria chamada Mulheres do Malte, elas participam de concursos já ganharam prêmio. A gente, por exemplo,
Eu fazia parte de uma outra confraria que eu confesso que eu não sei se ela ainda existe, que é Cervejeiras Cariocas, me perdoe, cariocas. Eu realmente perdi um pouco o contato, eu não sei se a confraria ainda está ativa. Eu só Você saí veio aqui uma dela. vez aqui fazer uma abraçagem em Botafogo. Era da Isso, cerveja Carioca? Era desses? Cervejeiras Cariocas. Mas assim, como eu morando em Niterói, tendo os eventos no Rio, aí ficou muito complicado e eu falei, gente, não Hum. dá para ficar aí toda hora Primeiro que furando não nos dá para eventos. voltar dirigindo, né? Nem isso, assim, é muito. Porque assim, gente, é caro, né? Sai caro. Todo hobby tem um Uhum. custo, né? Então, assim, por menos que seja, fica complicado. E aí era tudo muito longe, então eu resolvi ficar só aqui na área de Niterói mesmo. É isso. Tá bom. E você, mas você não contou como é que você resolveu fazer a coluna de lupulinário, resolveu fazer uma Aliás, coluna. esse nome quem deu foi um cervejeiro daqui de Niterói, da Surreal Cervejaria. A gente estava num evento e eu estava começando a pensar, né? Pô, será que podia ser legal? Será que não podia ser legal? Será que o pessoal vai curtir? Aí eu comecei a fazer uma enquete informal nesse evento e aí conversando com ele, eu falei, poxa, estou pensando, mas tenho a menor ideia de nome. Ele olhou para minha cara, como se eu tivesse falado para ele, tivesse xingado. Ele olhou para minha cara e disse, como assim você não sabe o nome? Eu não tenho a menor ideia de que nome. Mas você é o seu nome? Não, meu nome? É isso, pelo amor de Deus, acorda, lupulinária. Que É legal! maravilhoso. É maravilhoso o nome. Aí saí pelo evento e falei, gente, o que vocês acham desse nome? Ah, muito legal, muito legal. Pronto, aí eu falei, bom, agora só falta eu escrever, né? Então, vamos embora. E aí é isso, assim, existem muitos perfis dedicados à cerveja. Muitos, 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 muitos. A maioria não tem o perfil jornalístico. A maioria é assim, são sommeliers ou não, que bebem, consomem e postam as características da cerveja. O barato é mostrar cada vez mais cervejas diferentes e tal, pá, pá, pá. Lembrando que o Instagram é uma mídia por excelência visual, né? Então, aquelas fotos incríveis, é isso que chama a atenção. Não é fácil fazer jornalismo com esses moldes que eu estou acostumada. Que o meu foco é notícia, o meu foco é avaliar uma novidade, avaliar o que pode render uma matéria, o que pode, quem é um personagem, quem não é. E eu criei a coluna porque eu estava tropeçando em coisas interessantes. Eu estava tropeçando em coisas que o meu olhar de jornalista estava achando, avaliando, que valia uma matéria, que valia um perfil, que valia uma entrevista, mas ao mesmo tempo ficaria, acho que, muito estranho, assim, solto. Eu achei que numa coluna caberia, né? Na coluna ficaria pertinente. E tanto que a coluna rouba, Bessa, o site. A gente chega a pensar se eu já deveria ter transformado num site só sobre cerveja, porque às vezes eu como eu corro atrás das notícias na área de cerveja, às vezes é aquele cobertor curto, né? Aí eu falo, ai meu Deus, tem muita matéria de cerveja, não tem matéria de outro assunto, vamos lá falar de outro assunto, mas aí eu esbarro numa de cerveja, e aí, enfim, eu vivo. E na pandemia está tendo assunto de cerveja? Como é que está com a Então, pandemia? num primeiro momento, o que aconteceu? Eu, além do site, aí, que tem a coluna, eu criei alguns produtos dessa coluna. Tem um podcast, que é o podcast, e o foco do podcast era evento, tipo uma agenda de eventos cervejeiros, porque tinham muitos. Quando Uhum. chegou, eu falei, caraca, o que eu vou falar agora? Então eu realmente tive que parar para pensar o que é o meu assunto agora. Quando a. É verdade, as pessoas estão bebendo em casa. E Eu justamente diria, eu diria. para ajudar as pessoas a beberem em casa, vários produtos foram criados, formatações de eventos foram criadas, as pessoas estão criando muito, quebrando a cabeça para levar, por exemplo, experiências de bar para o ambiente digital. Não sei se funciona muito, mas tem coisas acontecendo. Estão fazendo degustações guiadas pelo Instagram. Então tem um monte de formato interessante acontecendo e que eu acho que muita coisa
pode ficar. Os cursos Interessante. estão Como sendo... é que é essa degustação aí? Eles dão uma lista prévia Tem para todo vários, mundo vários comprar? estilos. Vários Ah, estilos. Por exemplo, eu vou fazer duas propagandas, enfim, involuntárias. É, por favor. por exemplo, a superpoderosa Ambev criou uma degustação para explicar para as pessoas a diferença de amargor das cervejas. Então, você compra, um pack de 6 que vai no nível de amargor, vai da Skol até a Beck's. Vai no nível. Qualquer um pode comprar isso, ninguém precisa comprar no Mas aí pack. nessa hora, mas aí tem uma live, uma hora que todo mundo se reúne para beber e Não, nesse caso comentar não. aquela Tem as cerveja? explicações. Nesse caso não. Tem a explicação que vai junto no pack. Mas, por exemplo, vários sommeliers bolaram kits e que você, em live, bebe junto com o sommelier e degusta. Por exemplo, uma loja que agora virou só online, que é a Hop Station, ela estava fazendo kit com harmonização. Você comprava uma determinada cerveja com um determinado kit de comidinha. Então, e você junto com ele, né, junto com o sommelier ia explicando para você as sensações, o que, que era, como perceber, como avaliar, como degustar. Então, várias experiências foram feitas de cozinhar com a cerveja, é muito legal. Existe toda uma culinária, muitas receitas que usam a cerveja, é muito interessante. E em função da cerveja que Costela, né? você usa, em função da harmonização, assim, vários formatos estavam sendo criados e eu acho que muita coisa pode ser mantida assim. Depois que a gente conseguir voltar a ter os eventos, a ter esses encontros que a gente gosta tanto, acho que não invalida, porque se você cria um pequeno evento aqui, presencial de degustação, e esse evento pode ser transmitido, replicado por quantas pessoas, por que não? Agora, tem uma Sim. logística de entrega, de compra de produto, que aí logística é um problema, o Brasil é pequenininho, né? Então, é um problema. Mas, de qualquer maneira, tirando esse negócio, por exemplo, o consumo do chopp em casa no growler, que é aquelas garrafas PET ou de cerâmica, ou até no crawler, que é o growler de lata, isso tudo pode ser mantido. Não era uma coisa estimulada muito pelas marcas. Ah, mas será que as pessoas vão querer consumir o chopp quando puder consumir no bar? Tem casos e casos, tem horas e horas. Aí as pessoas não sabem. Por exemplo, uma cervejaria, voltando para esse negócio da harmonização, uma cervejaria aqui de Niterói que tem uma linha básica, que eles chamam de básica, que é os estilos principais feitos dentro do estilo bonitinho, eles estão vendendo o conjunto para justamente você fazer essa régua de degustação em casa e conseguir perceber a diferença de sabores entre elas. É muito interessante. É igual o vinho. Você só descobre mais ou menos a diferença de um e outro quando você toma um e depois em seguida toma o outro. Na cerveja, você já vê de cara aquela gradação de cores maravilhosas e até o aroma. E assim, é um mundo, é um portal mesmo, porque muito do aroma que você sente, às vezes, não tem, né? Você sente uma fruta, um abacaxi, um maracujá, fala, nossa, tem abacaxi. Às vezes não tem a fruta, às vezes o que está te dando essa percepção de aroma e de sabor é o lúpulo. Às vezes é até a levedura que está te dando essa percepção. Às vezes você abre uma cerveja e fala assim, nossa, oi Martim, tem degustação também. Depois eu posso te dar todas as dicas aí. É, Você às vezes tem uma percepção de café ou de chocolate e não necessariamente tem nibs de cacau, tem realmente café. Algumas têm, sim, mas não necessariamente. Isso é a torra do malte que dá para você essa sensação. Os maltes, quanto mais escuro, quanto mais torrado, vai dando sabor de chocolate, de café com leite, essas coisas. Quando é mais clarinha, a percepção, o sabor que você sente é mais assim de pão, casca de pão, um biscoito. É isso que você percebe no malte clarinho e vai escurecendo. Você percebe um Vamos café com falar leite.
Dá uma aula básica, assim, quais são os tipos de cervejas, assim, porque eu sei que tem desdobramentos. Estava falando com você de cerveja, mas Pilsen é Lager, ou Lager é Pilsen, eu não lembro nem como você falou. Assim, mas quais são as básicas e algumas que a gente ouve mais falar de cada Olha dessa... aqui. A Pilsen, por exemplo, é como se fosse champanhe. A Pilsen só pode ser chamada de Pilsen, porque a Pilsen é uma cerveja da cidade de Pilsen. Foi criada lá. Eu estou com a minha colinha aqui. Em 1842, na cidade de Pilsen. Então, o que a gente conhece como Pilsen nem poderia, é igual você chamar tudo de champanhe. Oficialmente não pode. Certo. Mas esta cerveja que a gente considera Pilsen, também ela tem várias gradaçõezinhas. É a German Pils, tem a American Lager. Geralmente essa Pilsen é a American Lager, que a gente tanto gosta, que elas são levinhas, tem pouco álcool, tem pouco amargor. Na escala de amargor, inclusive a Pilsen original, ela é mais amarga do que a gente acha que ela é. Se você vai beber uma verdadeira German Pilsen ou uma Pilsen, que é eu não sei se é Urk ou Urkel, que é a primeiríssima Pilsen criada, ela é mais amarga do que uma mainstream que a gente está acostumado aí, como sendo Pilsen, né? Então, aliás, eu já vou voltar nisso. Eu trouxe aqui, ó, gente, não é propaganda, não fui paga para isso não, mas vamos ver se vocês enxergam aqui. Cadê? Tem uma latinha, Mona umas Lisa. latinhas, vocês conhecem. Mona Lisa. Bom, chega para Mona cá, Lisa. É. Não Porque é, não estou sendo paga para fazer bota propaganda para para outro ela, não. lado porque está aparecendo na letra, tá atrás da letra. Bota Qual do outro lado. lado? Isso, Aqui? esse lado, Tá. isso. Então, em todas as latas de cerveja, vocês vão achar esse ABV, estão enxergando aqui, um ABV, e vocês vão Eu não estou enxergar. enxergando, não, mas eu acredito, tá? Eu não Oi? estou enxergando, Não? mas eu acredito. Não. Deixa eu ver Ah, aqui. ok. Aqui, ó. Ok. É porque fica ao contrário. ABV Ok. e IBU. Tá vendo? O IBU? Conseguem ver o IBU? Uhum. Tá. Sim. Olha sempre isso. ABV é teor alcoólico. Tem até um porcentagenzinho. Essas que a gente chama de Pilsen, que todo mundo toma, o teor alcoólico dela é de 4,5 a 5. Então você pode pensar que a cerveja comum, normal, tem mais ou menos isso. Aí você vê se o teor alcoólico que você está a fim de tomar é alto ou baixo, ou se é muito alto para você. Eu já experimentei no Mundial de Labiera uma de teor alcoólico de 30%. Então, Logo. assim, É bom que fica eu bêbado bebi assim, rápido, né? Dá muita com rápido. muita parcimônia, porque eu ainda ia experimentar outras e tal. Mas foi uma experimental mesmo deles, tomei uma outra de 20% também. Então, assim, as stouts têm geralmente teor alcoólico bem elevado, tem as barley wines que tem teor alcoólico bem elevado. Então, tem cerveja, essa aqui que eu estou mostrando, por exemplo, essa aqui é 5,2. Ela tem menos teor alcoólico do que uma convencional dessas mainstream. O IBU é teor de amargor. Ah, eu não gosto de cerveja muito amarga. Viu um IBU muito. O número. Mas o que que é IBU. baixo e o que que é alto? Como é que é Então, o que que é um amargor alto? Na 70, unidade, qual é a unidade de medida? 70, 80, o número mesmo. Aqui, por É exemplo, percentual também. É essa aqui que eu percentual mostrei também. é de 5,6 IBU. Ou seja, ela não está querendo, ela não tem amargor. O barato dela não é amargor, esse estilo não é amargor. Agora, você encontra, tem uma cerveja da Invicta que chama 1000, de 1000 IBU. Até falam que ninguém tem essa percepção tão alta acha que se convenciona dizer que o máximo que a gente, o ser humano, consegue perceber vai até 100, cento e pouco. Mas tem cervejas de 100, mais de 100, até de 1000, de 2000 de IBU. Então, mas dizem que isso não... Enfim, eu não sei se é verdade. Peraí, então, o que que não é nada amargo e o que que é mais ou menos e o que que é muito amargo? Dá Bom, uma ideia, assim. essa aqui é nada amarga.
por essa aqui. Sim. Até porque o estilo dela não é para isso mesmo. Essa aqui tem 5,6 de IBU. Aí, as medianas, você vai ver de... Eu acho que essas mainstreams que a gente fala, ela tem de 8 a 10, 8,15, talvez, as convencionais. E as IPAs e tal já fica 20, 30, 50, que são as queridinhas, são as mais amargas, né? E esse teor de amargor geralmente é o lúpulo, nosso amigo lúpulo, aqui ele, cadê ele? Que dá o amargor pra gente. Mas já teve marca que não usou lúpulo, usou Giló para brincar com o amargor. Giló. Cerveja com Tirou, Giló. tirou o lúpulo, botou o Giló. A Jeffrey, ela fez essa experiência. Eu não sei te dizer se deu certo, porque eu não experimentei. Até uma dos mitos, né, gente? Não é porque eu escrevo, eu tenho uma coluna que eu bebo cerveja todo dia, toda hora. Infelizmente! Mas não rola. Não Ainda mais rola. agora, em pandemia, né? Que não dá nem para sair e socializar, né? Então, aí, você perguntou o que virava assunto na pandemia. Então, eu comecei a fazer lives também, levando para o mundo virtual o que eu fazia no mundo real, que é o talk show, que é um bate-papo com cervejarias. Uhum. Mas eu fui vendo, até conversando com eles e até vendo a movimentação, o pessoal não parou totalmente. Teve um primeiro momento assim de, meu Deus, o que está acontecendo? Que realmente teve um stop total. Mas teve um monte de lançamentos, os lançamentos voltaram e agora, então, os bares foram autorizados a voltar, então está todo mundo ainda voltando, ressabiado, mas muita gente fez lançamento. Então, as coisas aconteceram, tiveram que Em vez de reinventar. lúpulo, era cloroquina. Em vez de lúpulo, veio com cloroquina. Não, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, cerveja boa não, pelo amor de Deus. Então, eu soube que a cerveja com Giló, ela foi. O pessoal falou que ficou maneira, né? Agora eu não sei, eu não experimentei. E eu acho que ela está encontrável por aí, pelo supermercado. O E eu meu acho nome uma dela? ideia excelente. Eu não sei o nome do rótulo, mas é da Jeffrey. A marca é a Jeffrey, aquela do patinho, que E a tem gente até vai. uma. Mas será que a gente acha isso no supermercado? E como é que eu vou procurar saber como é que está com os bons? Deve ter lá escrito, né, com Giló, né? Tem. Eu não sei de cabeça o nome desse rótulo. Foi, um do- foi, Amarga que é, nem Giló, né? Amarga que nem Giló. Então, Eu eu não acho uma ideia, adianta. eu acho uma ideia, achei super legal a ideia, assim, e Imagina a cerveja com criatividade, Giló. e a criatividade realmente é incrível. Que você imaginar o pessoal tá usando de ingredientes até para fazer, dar regionalidades para cerveja, usar os ingredientes, frutas. Por exemplo, essa cerveja aqui que eu te mostrei, o nome dela, o estilo dessa cerveja é Catarina Sour. Oficialmente é considerada o único estilo brasileiro. É polêmico, não é consenso, mas, bem ou mal, dentro do guia de estilo que serve de parâmetro, né? Cerveja de quiabo. Ana! Oi, Ana! Ana, você viu cerveja com quiabo? Conta essa. Essa eu não conhecia, não. Do Tá Giló vendo? é Mais da uma bateria Jeffrey. para você descobrir. Mais um assunto. Tem que descobrir. A Ana, gente, a Ana é uma pioneira quando o assunto é cerveja. Ela criou, administra a Rota Cervejeira RJ, que são cervejarias do estado do Rio, de uma parte do estado do Rio. A Ana tem uma bagagem cervejeira incrível e ela é pioneira, muita coisa. Se ela A falou, bagagem dela não, é de, para não, falar. é, não vem, a bagagem dela não vem em mala, vem engradado, né? Barril, essas coisas. Ela sabe muito e é muito atuante e faz as coisas acontecerem.
E é isso. Ô, Antônio, Pequi, se bobear, já tem, viu? Olha, Pequi, Augusto, Pequi tem. Essa aqui, por exemplo, é uma Catarina Sauer com siriguela e morango. Siriguela e ah, morango. Então, o siriguela é uma coisa nordestina, né? E o morango geralmente é lugar de frio, né? e Engraçado. resultou numa cerveja que tem uma cor avermelhada clarinha, linda. E eu, como nunca, eu até postei isso, como eu nunca comi siriguela, eu não sei identificar, né, gente? Eu nunca Já comi. comemos, sim, lá em Salvador, a gente comprava A nos gente barraquinhos. comprava, mas eu acho que eu não comi, não. Eu me lembro dela na. A gente comprava siriguela e umbu. Ah, não lembro, não registro, não registrei. Então, assim, eu detectei. Ai, Ana, tá Aliás, uma delícia, experimenta. É da Masterpiece aqui de Niterói, experimenta. E a Ana também é envolvida em produção de lúpulo aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma outra vitória, uma outra conquista, digamos assim, do segmento. Sempre se disse que não tinha como o lúpulo dar no Brasil por causa de temperatura, e lúpulo está sendo produzido em todo o país. De norte a sul do país tem produção de lúpulo. O Rio de Janeiro tem produção de lúpulo, ainda não é numa escala comercial, ainda não é aquela potência, não é com aquela tradição dos alemães já, dos campos de Hallertau e tal. O que é? Vou pedir para o André. E isso pede mesmo, Ana. Tá sensacional. Fala assim. E se ele ainda não mandou, puxão de orelha nele. Que inclusive essa cervejaria, quem está pilotando a fábrica é uma mulher. É uma Que mineira beleza. Tá que está à vendo? frente da fábrica da Masterpiece. Gente, eu vou cobrar do André, porque é muita propaganda da Masterpiece aqui. Manda ele Mas eu entregar faço em de Botafogo coração. também, tá? Manda ele entregar em Botafogo também, tá? Eu vou mandar esse vídeo para eles. E, André, como é que é, pô? Mas a Masterpiece, ela estava prontinha para inaugurar, festa marcada, pandemia, não teve inauguração. Mas ela pôde funcionar, entregar, fazer o delivery, fazer tudo, mas ela não pôde acontecer para a cidade, né? Aí agora o bar da fábrica pôde abrir, e também o pessoal estava lá para doido para abrir, né? Então conseguiram abrir agora, funcionando dentro daqueles esquemas assim, cheio de cuidado. Lá, lá. Eu ainda não fui, eu ainda estou em casa, eu estou há 5 meses em casa. Então eu não fui. Eu nesse momento não sinto muita vontade de ir para o bar. Eu prefiro consumir em casa, já que eles Só estão depois da entregando. vacina. Para mim, bar só depois da vacina. Então, sabe, é isso. Então, a Mas gente tá, voltando aí, as fala. mulheres, você está falando que as mulheres já estão tomando frente, como a Ana, né? Produzindo lucro, produzindo cerveja, administrando, criando confraria, festival, rota de cerveja, tudo isso. E isso as mulheres estão vendo esse espaço. E os negros também, teve uma polêmica bastante, um mês atrás e agora, poucos dias atrás. Primeiro com uma cervejaria gaúcha, que apesar de Implicante, ser gaúcha, né, implicante. de implicantes, isso é feito por amigos, né, que são negros, e agora uma sommelier negra. Né? Exatamente. Foram dois casos. A Implicantes, eu fiz a matéria com eles porque eles lançaram um crowdfunding para levantar uma grana e melhorar e, enfim, passar por esse momento mais complicado de queda de produção e venda. Bem, vários segmentos e várias pessoas, enfim, lança a mão do crowdfunding, isso não é novidade. E Sim. para surpresa, para tristeza, uma postagem da namorada de um dos sócios foi enxovalhada, e a página deles do crowdfunding foi assim, uma enxurrada de discurso de ódio Eu vi. inacreditável, que assustou todo mundo. Só que, logo em seguida, eu até fiz um talk show com ele, lá com eles, que já estava agendado, né, já estava marcado, eu agendo com um mês de antecedência, e eles
conseguiram, né? Levou a bordoada, mas conseguiram dar uma levantada e falou, ó, foi a melhor coisa, né? Muito entre aspas, por quê? Porque eles conseguiram um retorno, eles conseguiram um apoio e eles estão tocando as coisas. Aí, quando a gente achava, e gerou uma polêmica muito grande, e a E também gente uma rede de apoio, começou a... né? E também uma Sim, rede de e apoio, aí a né? gente falou, bom, a gente sabe, né, todo o segmento, não é, todo segmento tem, nem todo mundo é bacana, né, em todo segmento. A gente achava que estava de bom tamanho. Quando a gente achava que estava de bom tamanho, esse final de semana estourou a Sara, uma sommelier, que postou na rede social, no perfil do Instagram dela, que comentários prints de comentários. Só que assim, isso puxou um fio ainda maior. Eram prints de comentários de um grupo de WhatsApp de sommeliers, homens, que assim, é indescritível, né? Assim, os ataques de machismo, de racismo, é assim uma falta de respeito total e absurdo. E o que acontece? É, esse grupo de WhatsApp, eu recebi uma imagem, eu fiquei chocada, sinceramente. A imagem do grupo é uma mulher de perna aberta. Essa imagenzinha do grupo. A gente já viu isso, né? No coisa do carro, né? Na época da Dilma, a gente já viu essas coisas horrorosas, né? Então, assim, realmente, aí a gente fica perguntando, sabe, aí passa, assim, não tem o que falar, o justificativa, não tem nada. Então, assim, você tem que tomar um posicionamento, é lá ou é cá. Muitos nomes, assim, tem um movimento, a própria Sara não divulgou os nomes estão sendo divulgados meio que a boca pequena, não colocaram os nomes no ventilador. Eu respeito, sim. Se ela não divulgou, ela arriscou, né, na postagem dela, os nomes, os autores dos comentários, eu não tenho que julgar, nem criticar. Eu só me dei o trabalho de repostar. A fala é dela. Eu só repostei ela, Eu vi, somente. eu vi. E aí você fica se perguntando o que é esse grupo? E aí a gente entende também a reserva de mercado, né? Porque quanto mais pessoas entram no mercado, mais mulheres são sommeliers, mais mulheres. E assim, vai. É reserva de mercado. Para mim, é reserva de mercado, é desespero, é falta de educação, básico. Mas eu percebo que é um desespero de reserva de mercado, sim. Porque eles acham que vai, né, Mas isso complicar aí o reino. isso também serve para as cotas. As cotas também é uma reserva de mercado, né? É isso também. A reclamação das cotas raciais nas universidades também é isso, é não querer dividir, dar oportunidade e diversificar. É um horror mesmo, é um horror. Né? E a gente está vivendo um tempo muito, muito tenebroso em relação a tudo isso, né? Eu acho que o que também é interessante, porque assim, o mercado cervejeiro artesanal, ele se vende um pouco como purista, como todo mundo é amigo, todo mundo se ajuda. Esse é um pouco o marketing desse segmento. E, obviamente, que eu já tinha percebido que não é tanto assim, não é tanto Pelo assim. Eu não lucro, né? posso falar que eu particularmente, eu não posso falar que eu sofri machismo ou algum tipo de preconceito, se sofri, não percebi mesmo. Então, não vou ser injusta e dizer, ai, não me aceitaram. Não, é nada disso. Agora, como eu sou jornalista e tenho uma outra visão e tenho outro tipo de trabalho, eu não faço parte das panelinhas todas, não, dessa panelinha de influencers. Eu não sou. Uhum. Adoraria ser uma super influencer bombada com 200 milhões. Não sou. Então, assim, eu não sou super conhecida e tal. Tenho lá o meu cantinho. Ainda não, ainda não. Tenho lá o meu cantinho. Não sei se eu botar um pouco as asinhas para fora, as coisas começam, né, também a voltar. Então, assim,
comigo, particularmente, eu não posso falar nada. Agora, as máscaras estão caindo. E isso é muito saudável, né? É muito, muito saudável. Porque às vezes você tem uma percepção de que, cara, esse cara aí, poxa, mas, sabe, que fez uma escrotidão assim comigo. Não, mas o cara é parça, todo mundo gosta do cara, e aí a gente começa a ver que não é você que é a maluca. Entendeu? Então, eu acho que as máscaras estão caindo. Isso é importante para a sociedade como um todo. E assim, o que é preciso fazer é você decidir o lado que você vai jogar. Ai, vamos boicotar a marca XYZ. Eu não vou levantar bandeira nenhuma, eu vou fazer as minhas coisas. Deixa de seguir, deixa de fazer. Agora, se as coisas que ficam escancaradas, você joga no ventilador, sim. Agora, eu não sei se depois disso, depois de mais esse escândalo, o que ainda vem. Mas eu acho que tem condição de vir muito mais coisa. Porque agora eu acho que, eu não acredito que vai ter um pedido de desculpa, ai, me tiraram minha fala do contexto. Pode ser que um ou outro fale isso, mas eu acho que a maioria é convicta. Então, eu acho que não pode vir coisa pior aí. E são pessoas que sim, que decidem trabalhos, que têm esse poder, sabe? Que decide, tem a possibilidade de vida ou morte. Então, vida ou morte, né, profissional. Se decretar a morte profissional de uma pessoa, pode acontecer. E, né, são super poderosos, mas são sommeliers que têm renome, são donos de marcas. Então, sim, podem determinar quem trabalha e quem não trabalha. E está na mão, né, dessas pessoas. Repito, isso não é uma questão exclusiva do meio cervejeiro. Mas, Claro que não. né, não é uma questão exclusiva do meio cervejeiro. Mas ter essa limpeza, eu acho muito, muito salutar. Essa higienização, eu acho muito boa e eu acho que ajuda. Dói, machuca, mas eu acho que ajuda, que a gente começa a separar o joio do trigo, e eu acho que isso tende a ser bom, né? Mas vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Mas está demorando, né? Está demorando, né? Está Porque quando a demorando para gente acha que chegou no máximo, quando a gente acha, bom, agora quando a sempre. gente chegou no máximo, tem uma mulher que fala que a criança de 10 anos estuprada é uma assassina. Porque. Exato. Então, assim, quando a gente acha que chegou no máximo do grau da perversidade, da crueldade, da cretinice, do fascismo, do fundamentalismo, aí aparece uma criatura dessa que Esse final de estimula semana os outros. eu fiquei bem baixo astral, porque juntou mais essa Eu história também. com a menina, nossa, foi assim. E o domingo chuvoso, né? Então, gente, Ninguém foi. foi para o prédio daquela mulher do prefeito que botou o menino no elevador para a morte. Ninguém foi lá falar para ela que ela era assassina, né? Aí vão para a porta do hospital xingar um médico, xingar uma menina de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos. Cara, é uma coisa assim, é inexplicável. Essas pessoas não estarem presas, porque para mim não tinha nem ter saído, não tinha tornozeleira, tinha que estar presa mesmo. Tinha que estar presa mesmo. Não Uma tem. que usa a tornozeleira estimulou, né? As pessoas, inclusive, cometeu um crime de Tal da divulgar, Sarah Winter, cometeu um crime de expor um menor. Então, é isso. Vamos ver o que acontece com essa pessoa, né? Parece que tem que nada, ser parece presa. que é tudo que ela queria era aparecer mesmo, né? Porque faz tudo para aparecer, ela Ela estava precisa. embaixo, né? Ela estava embaixo, né? As redes sociais dela, no Facebook, Instagram, ela ficou sem, né? Ela só está com o Twitter, né? Então ela foi ficando. De onde que ela vai inventar as fake news e ganhar dinheiro, né? Então aí ela chamou atenção dessa forma. É muito ruim mesmo. Eu acho incrível as pessoas irem atenderem o chamado dessa criatura louca, porque não é só uma pessoa louca, né? E irem para a porta do hospital fazer aquilo que elas fizeram. Realmente é para deprimir mesmo. A gente tem que lutar, além da pandemia, que já é difícil, né? E a tensão que é ir na rua. Eu vou à rua 2 vezes por semana, supermercado, hortifruti, farmácia. Já vou estressadíssima, porque eu ando 100 metros, tem
cruzo com 20 pessoas sem máscara. Máscara no queixo, né? É, vou para... Os funcionários do supermercado gritam, falam alto com aquele... Acham que só porque aquele negocinho assim vai proteger, que não vai sair nenhum corona por ali, né? O que não é verdade, né? Diminui, mas não acaba, né? Olha, Verdade. tem todo esse estresse e tem esse estresse dessas pessoas cruéis que ainda estão aproveitando esse tempo para isso, né? Essa moça, essa sommelier negra que foi escrachada dessa, eu não sei qual foram os motivos que ela não quis jogar no ventilador os nomes, possivelmente por causa de emprego mesmo, possivelmente, né? Mas eu não sei se eu teria esse sangue de barata, não. Acho que eu ia espanar tudo, ia botar tudo no ventilador. E depois a rebarba é muito pesada, né? Então, assim, Eu cada um é que sei, sabe. Cada um é que sabe como é que vai, né, no com calo. certeza, com certeza. Eu Então, não eu sou sommelier, respeito, eu não sou negra e eu não posso nem falar isso. Eu sei disso. É difícil, mas dá um ódio, né? eu Um ódio. respeito profundamente, mas assim, agora é esse o bochicho do momento é esse, né? Quem são essas pessoas e tal, os nomes estão correndo a boca pequena, ou grande, ou média, e, mas ainda há dedos para expor totalmente. Então, vamos aguardar. Esse, Um esse ou outro nome grupo, fica pingando. Dizem que o esse grupo grupo, acabou. esse grupo de Zap tinha muitas pessoas no grupo de Não sei Zap. detalhe não, mas eu acho que eram bastante. Acho que era um grupo cheio, sim. Eu não conhecia, não. Eu nunca tinha ouvido falar. Existem muitos grupos. Eu devo estar nos 3 ou 4 grupos, só eu, de cerveja. E não estou mais, porque eu não dou conta de tanto grupo, porque só de cerveja é isso, mas não sei o que daqui, grupo disso, grupo daquilo, assim, eu não dou conta. Eu nem consigo interagir tanto nos grupos, e o importante é interagir, não adianta você ficar no grupo sem interagir, mas eu não consigo interagir com isso tudo. Dando conta de 2 sites e tal, então eu não consigo interagir muito, é um erro meu, né? Mas enfim. Imagino, tem muitos grupos por aí. E esse, felizmente, eu não conhecia, mas aparentemente esse era só de machos. Só de machos. Só de machos. Misóginos e racistas, né? Só de machoxôs. É isso. Olha É, só, que, eu tô louca pensando em tomar cerveja, né? Eu estou lamentando aqui que o Zé Delivery veio aqui ontem, mas acabou a cerveja do Zé Delivery. Tinha que estar conversando com a cerveja, igual Tereza Cristina. Mas a gente não tem patrocínio, né? Se esse patrocínio, fazendo uma cervejinha assim. Né? Que chega lá, né? esse é Você muito bom, né? Esse é muito bom. E assim, eu brinco porque eu, por exemplo, eu me formei em Bier Sommelier, com diploma, com tudo que tem direito. Eu fiz o curso do Science of Beer para aprender assim a técnica, um pouquinho da coisa. E a gente precisa ter hora copo. Então, quando eu bebo, eu estou estudando, gente. Não estou brincando, não. É Boa desculpa, verdade. né? Boa desculpa, né? É verdade. A gente precisa ter hora copo, porque a gente precisa ter a experiência da coisa. Só a teoria não adianta. Então, Tem horas de voo, tem horas de copo, né? Acho perfeito, com certeza. Acho que eu vou mas fazer só essa aula prática, sabe? a gente realmente precisa de hora copo, mas como eu disse, a gente não dá conta, são muitos lançamentos, não são cervejas baratas, então a gente nem toda hora consegue, né, comprar. Tem esse problema, senhora. Me diga uma coisa. Não tem jeito de baratear as cervejas artesanais ou boas cervejas mais baratas? Não tem jeito Esse é de o baratear. desafio, esse é o desafio do mercado. O maior problema é quem bebe a maior parte desse valor é imposto. E o lúpulo, por exemplo, é um ingrediente muito caro. Então, porque é importado, é um ingrediente caro. Os ingredientes da cerveja, eles são ingredientes caros. Claro que você pode fazer, baratear, todos buscam um pouco isso. Agora, baratear
no patamar das mainstreams, eu acredito que não tem como. Porque são... E o imposto para a cerveja artesanal é o mesmo imposto que incide sobre uma cerveja industrializada em larga escala? É o mesmo? Sim, é o mesmo imposto. Você paga a mesma coisa. E quando você sai de um estado e vai para o outro, aí você paga, você entra nas regras do outro estado. Olha, Sim, é você uma maluquice. Como todo mundo, né? Como todos os segmentos. Mas a principal reclamação do setor é imposto. Os ingredientes são caros. Quanto mais, assim, o que acontece? Aí o raciocínio então eu vou fazer a cerveja, já que a minha cerveja não tem como baratear muito, eu vou fazer ela então ainda mais sofisticada. Então acaba criando uma bola de mais neve, cara ainda. Uhum. entendeu? Agora, por exemplo, em Curitiba, tem um movimento lá, as cervejas têm muito, muito mais acessível, são mais acessíveis, em mais quantidade, tem mais opções mais acessíveis. Isso me foi contado também durante uma live de uma marca de Curitiba, que começou um movimento mais cedo e tal, tem muita cervejaria e eles realmente conseguem fazer uma coisa, até porque se aumentar muito a galera não paga. Então, tem umas coisas, varia muito em função do perfil, né, do estado, do público. O público aqui no Rio gosta de novidade, quer novidade, novidade, novidade. Isso é até ruim para as marcas, porque as marcas precisam estar o tempo todo lançando coisas e não conseguem manter aquela linha. Não Então, consegue nem se consolidar, né? Então, assim, mas já teve um grande boom cervejeiro, já estava tendo uma parada no ano passado, já não foi um bom ano para muitas marcas. Então, assim, a pandemia foi, foi ruim, lógico, para todo mundo, mas algumas dificuldades não foi somente da pandemia, já veio de consequência de um ano ruim que foi ano passado. Ano passado não foi um ano bom. Por conta de questão econômica, as vendas já estavam, já tinham dado uma queda. Né? Isso, muita marca já estava sofrendo no ano passado. Bares já estavam sofrendo ano passado, alguns fecharam agora em função da pandemia, mas muitos já estavam sofrendo ano passado, sim, por conta de crise econômica, recessão do país, né? E desemprego, essas coisas. Eu espero que a vacina venha logo e eu possa ir para a rua tomar uma cerveja, porque eu bebo em casa, às vezes, muito raramente, como ontem, mas, na verdade, eu sinto falta de ir para a rua, porque, para mim, a cerveja ela é socializante, ela é para encontrar as pessoas. Estamos acabando, um minutinho vai acabar, já já. Eu queria te agradecer, porque adorei, me deu sede. A mim também, eu só tenho água para beber Sede de cerveja e sede de amigo, né? Sede de estar com os amigos tomando uma cerveja, que esse papo era para estar rolando com uma cerveja, com certeza. Por favor, Sônia, anuncie um patrocínio para a gente conversar da próxima vez. Quem dera! Vou amar, vou amar. Vou adorar. Eu agradeço super o convite, que é tão difícil, assim, geralmente eu não sou... É você que entrevista, né? É você que... Então vou, adorei, pode chamar mais vezes. Se a gente inventa outros assuntos, eu vou amar. E, gente, essa série das Mulheres Possíveis é muito legal. Uma semana com a Carla, uma semana com a Selma Meirol. Acompanhe, porque vai ter mulher legal aqui para falar. Obrigada, pessoal, que está aqui. Da sua coluna, desde o seu peixe da Lupulinário. A coluna faz parte do site Comunique-se Apolinário. E no Instagram é @lupulinário. E é isso. O que mais? O site é www.comuniqueseapolinario.com.br. Me sigam. Tem a coluna do tem o podcast. Happy Hour com a Lupulinário, que vai ao ar às sextas-feiras. É editado no site. Carla, travou, não ouviu o que você falou? Está acabando. 15 segundos. Beijo. Obrigada, pessoal.
Obrigada para todos. Obrigada pelo convite. Tchim, tchim. Enfim.